Beleza, pessoal? Vamos começar o vídeo. O vídeo de hoje trata sobre as principais carreiras, principais formações de tecnologia de informação. Para você que está mudando de área, para você que está começando do zero, você que é estudante, que se interessa, gosta de tecnologia, vamos dar uma pincelada nas principais. Lógico que existem muitas outras, né, além dessas, mas essas são as principais, são a base da tecnologia, das estruturas, software, tudo que você pensar em computação e tecnologia da informação vai passar por alguma delas direto ou indiretamente. Por exemplo, a parte de programação vai desde programas sistema embarcado, por exemplo, um semáforo, ele tem um sistema embarcado, que é aquele programa mais simples que ele só faz aquilo repetidamente, até softwares complexos, aplicativos, programas, né? Então, um site, por exemplo, precisa de várias coisas. Então, o site, por exemplo, ele precisa da programação e ele precisa da parte de segurança, né? Segurança contra invasões, hackers, vírus. E muitas vezes também esse site ou software ele está atrelado ao sistema Cloud Computing, que é a plataforma em nuvem, que faz o armazenamento de dados, que às vezes é mais barato do que você manter um servidor próprio. Então, muitas vezes é mais fácil você ter um site, um programa estabelecido numa plataforma em nuvem, que você inclusive pode acessar pelo celular, acessar remotamente. Esse celular ele tem toda também uma tecnologia própria para envio, né, e recebimento de dados esses que precisam ser armazenados, trabalhados, protegidos, controlados num banco de dados. Então uma coisa está atrelada à outra, tá certo? Ou seja, resumindo, a tecnologia da informação é uma área que ele comporta ainda muito estudo, e ela tem uma possibilidade tem muitas vagas, né? Ela está aí disponível, mas não é fácil, tem que estudar bastante, né? E grande parte exige inglês, mas direto ou indiretamente você vai usar o inglês. Algumas coisas precisa de inglês até fluente, em algumas vagas, né? Quando você vê as ofertas de vaga de TI, muitas vão exigir inglês intermediário ou fluente. Então, vamos só dar um exemplo. Por exemplo, o mercado de games aqui no Brasil, ele movimenta só no último ano, em 2021, mais de 2 bilhões de dólares. No mundo, ele movimentou mais de 175 bilhões de dólares. Então, só a parte de games. Então, existe muitas possibilidades, tá certo? Então, vamos começar. Aqui, vamos explicar e conversar sobre essas 5 principais carreiras, tá certo? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Esse quadro eu fiz como para apresentar um resumo, uma síntese dos principais, né, as ramificações possíveis em tecnologia da informação. Você pode ver ali desde o back-end, toda a parte de programação, né, back-end, front-end, a parte de DevOps, de administração de redes, né, apesar que DevOps ele envolve muitas coisas, né, cibersegurança, cloud computing. Depois tem ali toda a parte de experiência do usuário, né? A parte de design digital, né? De fotografia digital, ilustração, edição de vídeo. Aí depois mobile, toda a parte de desenvolvimento, aplicativos, frameworks, APIs utilizadas em mobile, né? Ali dentro tem toda a parte de programação e desenvolvimento,
parte de data science, banco de dados, né, ciência de dados, inteligência artificial, machine learning, né, e o deep learning, que estão dentro de inteligência artificial. E você tem ali animação digital, computação gráfica, toda a parte de audiovisual, streaming, né, em geral, que usa tecnologia também. E depois aqui essa parte mais administrativa, né? Gestão e governança TI, marketing, empreendedorismo, marketing digital está muito forte, né? E-commerce. E aqui ali a parte microeletrônica, hardware, né? Também engenharia de software envolve também programação, de certa forma. E para vocês verem, as possibilidades são muitas, né? Então exige bastante estudo e dedicação. Então vamos lá, o número 1 que eu separei foi aqui a parte de segurança de informação ou cibersegurança, que envolve análise de riscos, toda a segurança de aplicação, né, a pessoa, o aluno, o estudante, né, que vai entrar nessa área, ele vai precisar conhecer toda a virtualização, conhecer ferramentas Linux, criar firewall, aprender segurança web, segurança de redes, segurança defensiva, segurança ofensiva. Precisa aprender a trabalhar e reconhecer e se aprofundar, né, na parte de diferentes tipos de malware, engenharia social, phishing, conhecer os protocolos de rede, como configurar equipamentos e programas, principalmente da Cisco, né, não tem como você fugir dos equipamentos da Cisco, que é muito utilizado, né, na parte de rede e segurança. Criar um sistema de rede virtual, como fazer backup adequadamente, recuperação de dados, etc. Em seguida, nós temos um campo muito importante, muito procurado, que é a ciência de dados, né? Que ele vai fazer análise de dados, estatística, vai trabalhar com modelagem de dados, inclusive o uso de Excel, não só os bancos de dados SQL, né, mas o uso de Excel, dashboards, né, o uso de Python também em banco de dados é utilizado bastante, o SQL Server, regressão linear, data visualization, né, o Power BI, que está dentro de Business Intelligence, gráficos, o Excel VBA, o MySQL Oracle, PostgreSQL, o SGBD, que é o sistema gerencial de bancos de dados relacional, precisa trabalhar com isso. E tem várias outras ferramentas, né? Como Data Studio, Google BigQuery, Tableau é uma coleção de software, aplicativos e conectores, né? Utilizados também em ciências de dados. E dentro a gente pode até colocar também a parte de inteligência artificial, machine learning, deep learning. A próxima carreira eu coloquei aqui a computação em nuvem. O sistema de cloud é muito utilizado e ele não tem mais volta, né? Agora é a tendência, né? As carreiras como Cloud Engineer, né? Trabalhar com as plataformas, Amazon Web Service, Microsoft Azure, Cloud Onboarding. A pessoa que interessada, ela vai precisar aprender muitas coisas, né? Com Shell Scripting, o Linux Onboarding, redes onboarding, conceitos de infraestrutura de redes, trabalhar com o IaaS, o IaaS, PaaS, SaaS, né? Que é o infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço, arquitetura de redes, lógica computacional, migração de serviços, migração de dados, o profissional ele tem que estar preparado para avaliar, projetar, implantar, gerenciar e garantir a segurança da plataforma em nuvem. O próximo é a parte de programação. Programação é uma área enorme, muito grande, são muitas linguagens, tá certo? Algumas são bem flexíveis, conseguem ser usadas em vários sistemas, né? Outras são mais específicas.
Mas o iniciante ele precisa desenvolver primeiro a parte de lógica de programação, né? Aprender um pouco de arquitetura de computadores, né? Porque ele precisa saber como funciona uma linha de comando, né? O prompt de comando Windows, a linha de comando Linux. E ele precisa desenvolver um pouquinho, pelo menos, de JavaScript, que vai ser utilizado, né? Não só em front-end, mas back-end usa também. Aprender como funciona o Git, o GitHub. Aí na parte de... a gente pode dividir em back-end e front-end, né? Apesar de que também a gente alguns colocam parte de internet das coisas aqui dentro também de programação, mas sim, resumidamente, o back-end ele vai desenvolver linguagens como Java, PHP, Kotlin, Python, C++, C Sharp, né? Vai aprender a desenvolver, utilizar ferramentas como Unity, que é para games, Clojure, frameworks e APIs. Clojure seria mais uma linguagem mesmo, né? Mas frameworks como Django, Spring, o Symfony, Doctrine. O front-end ele vai desenvolver basicamente JavaScript, HTML, CSS. Angular é muito utilizado, né? O TypeScript, o React, que é uma biblioteca, né? E, por exemplo, o Svelte é legal também, que é um compilador, framework, em si front-end, né? E o último campo que é muito utilizado também é o desenvolvimento mobile, né? Praticamente ninguém mais, ou muito difícil alguém não ter celular, não utilizar em maior ou menor grau, né? Então ele vai precisar desenvolver conhecer a IDE, né? O Android Studio, né? Para desenvolver programação da parte de Android. Precisa conhecer Java, o Kotlin, né? E depois ele pode também desenvolver o Flutter. No caso do iOS, ele precisa desenvolver a linguagem Swift. Ele pode aprender também o React Native, que é um framework JavaScript, que possibilita desenvolver aplicativos multiplataformas, né? Tanto para iOS quanto para Android. E depois tem outras ferramentas como Firebase, Dart. É isso aí, pessoal. Deixa seu like, inscreva-se e compartilhe. Valeu!